Olá, pessoal, tudo bom? Bem, vamos começar um novo conteúdo de geografia, ok? Bem, para a gente iniciar, a gente tem que saber o seguinte: o quanto o nosso país, né, é um país de grande biodiversidade, ou seja, tanto na fauna quanto na flora, né? Então, diante disso, a gente tem que pesquisar e ver a importância de cada lugar do nosso Brasil. Primeiro, o nosso país é dividido em 5 regiões, né? E essas regiões possuem características diferentes. Por exemplo, o clima, o tipo de vegetação, né? Então, vai depender do clima e do tipo de vegetação algumas espécies existirem, né? Algumas espécies da fauna, né? Ou seja, de animais, e da flora, ou seja, da parte de vegetação, ok? Então, quando a gente fala de geografia, dessa ocupação humana no espaço geográfico, a gente tem que falar também de alguns elementos fundamentais para a nossa sobrevivência, né? Ou seja, de que maneira aquela vida, tanto animal quanto vegetal, vai influenciar, né, no tipo de clima, né, na nossa sobrevivência, quais as relações que nós vamos ter ao longo desse caminho geográfico para entender a importância de cada um, ok? Então, para isso, eu vou mostrar aqui um mapa para vocês sobre a nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Bem, a nossa aula de hoje são sobre os biomas brasileiros. Bem, falou em bioma, pessoal, vai lembrar de bio, né? Bio vai lembrar vida. Então, biomas brasileiros são regiões que compreendem grandes ecossistemas, formados ou constituídos por uma comunidade biológica com características semelhantes. Ou seja, a vida vai se dar, né? Vai aparecer, vai ser característica em alguns lugares, em outros não. Então, segundo o Instituto Brasileiro, né, Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil possui 6 biomas fundamentais, né, onde a gente tem que se preocupar muito com a sobrevivência das espécies nesse lugar, tanto da fauna quanto da flora, ok? Então, vamos ver quais são os biomas que nós temos e a importância de cada um. Então, a gente tem aí o bioma Amazônia, bioma Caatinga, bioma Cerrado, bioma Pantanal, o bioma Mata Atlântica e o bioma Pampa. Então, localizando, nós temos ali onde a gente está, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, o bioma da Mata Atlântica. Se você for observar, é um bioma bem grande, que não fica só na região sudeste, ele vai abranger outras regiões. Então, observando também esse mapa, a gente pode perceber que o bioma da Amazônia, ele é bem grande, né? E ele não ocupa somente o território nacional, ok? Como a floresta amazônica, por exemplo, não ocupa somente território nacional. Então, qual é a importância de cada um? Ou seja, qual tipo de fauna e flora cada bioma desse vai apresentar? Vai depender do clima, principalmente, ok? Então, repetindo, nós temos 6 biomas dividindo o nosso território nacional, né? Então, a espécie que nasce, por exemplo, lá no Nordeste, não vai se apresentar lá no bioma Amazônia, por exemplo, né? Porque o clima é diferente, ok? Então, vamos lá, vamos abaixar aqui o arquivo para a gente poder ver. Olha que coisa linda, gente. Quer dizer, o homem nessa exploração de territórios, né? Nessas migrações que a gente aprendeu durante as outras aulas, a gente também observou o quanto o nosso território é diferente. Ou seja, no bioma Amazônia, observando essa imagem aí, a gente percebe a beleza, né, da vegetação, a quantidade de água nos chama atenção também, ok? Então, nesse bioma, é muito importante compreender qual é a importância dele para o nosso país, né? Vamos ver aqui, ó. O bioma Amazônia compreende uma área na qual se encontra a maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica. Gente, nós temos a maior floresta tropical do mundo, né? Estende-se por 9 países da América do Sul. Então, a gente sabe que nós não temos esse bioma completamente brasileiro, né? A floresta ela estende-se por outros países, 9 outros países.
sendo a sua maior porção localizada no Brasil. Ou seja, 40% do nosso território é ocupado por esse bioma da Amazônia, correto? É o maior de todos os biomas brasileiros. Ok, então 40% do território e ainda abrange 9 países da América do Sul, então não é um bioma pequenino, né? Sendo um bioma muito grande, ele tem várias presenças ali que não tem nos outros biomas, né? Como, por exemplo, a gente pode falar da flora e da fauna, né? Alguns animais ali são específicos dessa área. Então, vamos lá. Caracteriza-se pela presença de diversos ecossistemas e por deter grande biodiversidade na fauna e na flora. Ou seja, algumas espécies, tanto da vegetação quanto a espécie animal, só existe nesse bioma, né? Então, olha a importância, além do tamanho, 40% do nosso território, ele abrange uma grande vida nesse local, né? Esse bioma compreende uma região constituída pela maior bacia hidrográfica do mundo, que é a Bacia Amazônica. Perfeito? Então, só pela foto, a gente já imagina que seja muito grande, né? 40% do território. Vamos lá, a fauna e a flora. Quando a gente fala da fauna e flora, é a vida nesse bioma, né? De 40% do território nacional. Então, a gente tem a onça-pintada, o boto cor-de-rosa, arara azul, capivara, tatu, cobras como a cascavel e a jararaca, típicas daquela região. A flora também é constituída por aproximadamente 30 mil espécies, das quase 100 mil são existentes na América Latina. Entre essas espécies, pessoal, de plantas, a gente tem a Vitória régia e o igapós. Então, a gente pensa o seguinte: imagina a importância dessa área para toda essa vida animal e vegetal, né? E o quanto isso vai interferir também para nossa, né, para o nosso clima, para o tipo de clima que o Brasil vai ter, né? Então a gente tem uma imagem aqui do Igapó, que também é uma área alagada, né? Desse bioma, olha só que interessante. Você olhando, né, quer dizer, uma área alagada. E o Igapó significa o quê? Vamos ver agora, vamos lá. Situa-se em terrenos baixos, ou seja, planos, quer dizer, reto, né? Ao longo de rios de águas negras e que são frequentemente inundados. Os indígenas que ali vivem, eles conhecem esses igapós tranquilamente e respeitam essa vida animal, né? Tanto a vida animal quanto a vida vegetal. Então, olhando isso, a gente pensa, quanta flora e quanta fauna tem aí, né? Quer dizer, quantas espécies nós temos aí? É muita coisa, né, gente? Então, imagina a importância desse igapó, da Vitória régia, de tudo isso para esse bioma, que é espetacular, simplesmente 40% do nosso território. E ainda consegue abranger 9 países da América Latina. Então, a gente tem que preservar mesmo e conhecer mesmo esse bioma, onde a gente não está localizado, porém, temos que entender a importância dele para os outros também existirem, né? Para os outros biomas existirem, para as espécies animais e vegetais existirem também. Então, vamos lá. O bioma Amazônia compreende uma região que abrange a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica, que detém 20% de água doce do planeta. Então, você imagina, 20% de água doce do planeta vem desse bioma Amazônia. Outra preocupação que nós temos que ter, de que forma essa água doce ela é utilizada, né? Será que é só ali para a vida animal e vegetal, né? Então imagina que a gente vai ter alguns problemas aí futuramente em relação a isso. O rio Amazonas, que está localizado também, né, nesse bioma Amazônia, ele é o principal. E o mais incrível, ele tem a maior quantidade de água do mundo, ou seja, o maior em volume de água do mundo, recebendo vários afluentes. Então, nós temos o rio Amazonas com alto índice de água, né, o maior do planeta. 20% da água doce está ali localizado no bioma Amazônia. E o mais interessante,
Desse rio surgem também vários afluentes, ou seja, vários outros rios, né? Então é muito importante esse bioma para o Brasil, ok? Tanto para o Brasil quanto para o controle também do clima em outros países, mas principalmente no Brasil, porque ocupa 40% do nosso território. Vamos lá, vamos para conhecer um novo bioma, né? Brasileiro também. O bioma Caatinga. Gente, a Caatinga é um local assim muito pouco conhecido, porque as pessoas têm uma certa restrição e tal, porque é um bioma também muito interessante para algumas estações, né? E principalmente para algumas espécies que vivem ali. Então, vamos conhecer um pouquinho. O bioma Caatinga, ele compreende 10% do território brasileiro, enquanto o bioma da Amazônia, ele ocupa 40%, né, do nosso território. E ocupando boa parte da região Nordeste e até a porção norte de Minas Gerais. Então, vai do Nordeste até Minas Gerais, que está no Sudeste. O nome dado a esse bioma ele tem origem indígena e significa floresta branca. Então, Caatinga significa floresta branca para os índios. Denominação que remete às características dessa vegetação ao longo da estação seca. Então, a gente tem aí um bioma muito importante também para algumas espécies que saem do Nordeste até Minas Gerais. Então, que tipo de vegetação, né? Que é a flora, e que tipo de fauna existe nesse bioma. Vamos ver. Primeiro eu coloquei uma imagem aí, ó. E aí você realmente percebe, né, a seca nordestina e o tipo de vegetação que vai nascer ali. E quais animais vivem nesse local. Então, por isso é importante preservar cada tipo de bioma, ok? Vamos lá. Então, a gente percebe que é bem seco, né? A vegetação desse bioma apresenta características específicas, até por causa do clima, né? Como queda de folhas durante o período de seca. Geralmente as árvores são baixas e tortuosas, e a paisagem é composta por arbustos e cactos. Então a gente percebe nesse bioma os cactos e as árvores de pequeno porte, né? Então a gente percebe também que é um período ali muito seco, né? Por isso que está no Nordeste esse bioma da Caatinga. Perfeito? Floresta branca, né? Agora, um bioma que a gente tem muito contato, vê, e está principalmente aqui na região sudeste e vem do nordeste também, é o bioma da Mata Atlântica. Pessoal, é muito importante essa questão do bioma da Mata Atlântica, porque a gente vai abordar um problema muito grave, que é o desmatamento, né? Por que ocorre esse desmatamento? Então, essa aula eu poderia ficar muito tempo falando o porquê isso, né? Quais as consequências, mas hoje a gente vai enfatizar a importância e a biodiversidade, ou seja, a vida, tanto animal quanto vegetal de cada bioma. Perfeito? Então vamos lá. O bioma Mata Atlântica ocupa cerca de 13% do território. Então, refletindo, bioma Amazônia, 40%, bioma da Caatinga, 10%, e o bioma Mata Atlântica, 13%. Ocupa 13% do território brasileiro e vem desde o Rio Grande do Norte, né, até o Rio Grande do Sul. Então, se você pensar, meu Deus, é toda a costa, né, litorânea, próximo ao mar, correto? Então, vamos lá. Esse bioma é formado por variados ecossistemas florestal, e por uma biodiversidade semelhante à do bioma Amazônia. Ou seja, tem muitas árvores, muitas espécies de animais que dependem do bioma da Mata Atlântica, ok? Hoje, pessoal, resta menos que 10% da mata nativa, ou seja, da mata inicial, né? Que sofre com intenso desmatamento, responsável pela extinção de diversas espécies desse bioma. Então, vamos lá. Se o ser humano cada vez mais está construindo, né, preocupado com construções de residências, de estabelecimentos próximo à praia, ou seja, próximo, localizado no bioma da Mata Atlântica,
está sendo um desmatamento sem fiscalização. A gente sabe que tem áreas que não pode construir, né? Mas como falta fiscalização, as pessoas estão abusando, né? Então, se existiu 13%, agora só temos 10%. Imagina quantas espécies, né? Animais e vegetais foram extintas devido ao desmatamento descontrolado nesse bioma da Mata Atlântica. Então, a gente tem que se preocupar muito com a preservação da vida. Porque se houver realmente um desmatamento total, além das espécies vegetais e animais, nós vamos ter uma alteração no clima. Isso é muito ruim, né? Porque as cidades estão sendo o quê? Muito pavimentadas, pouca área verde, e nós estamos vivendo em áreas de extremo calor, conhecidas geograficamente como ilhas de calor. Então, quanto mais o bioma for preservado, né? A parte da vegetação, a parte dos animais, melhor será o clima, ok? E melhor será o nosso país, com essa conservação, com essa conscientização ambiental. Vamos lá. E a fauna e a flora da Mata Atlântica, como é que é, pessoal? Hoje, a flora da Mata Atlântica, ela conta com 20.000 espécies de vegetais, das quais 8.000 existem apenas na Mata Atlântica. Então, se você, eu e todo mundo, né, destruir essa parte, principalmente a parte de hotelaria, né, que vem do Nordeste, toda essa região, preocupado com hotéis de luxo cada vez mais próximos à Mata Atlântica, né, destruindo de fato a Mata Atlântica, nós vamos ter essas 20.000 espécies de vegetais extintas. Imagina como que vai haver um descontrole climático para o nosso país. Ok? 55% das espécies arbóreas e 40% das espécies não arbóreas, né, existindo apenas nesse bioma. Ou seja, existem vegetais que só nascem nesse bioma. Assim como no bioma da Amazônia, assim como no bioma da Caatinga. Então, a gente tem que se preocupar, sim. Se nós temos um rio com a maior quantidade de água do planeta, né, e 20% da água potável está localizado no bioma da Amazônia, a gente tem que se preocupar, sim. Por mais que a gente não mora lá, né, não more lá, que a gente tem que se preocupar. Toda vez a gente está assistindo aí essa questão do desmatamento. Então, qual será a nossa parte como cidadão, né? O que podemos fazer? Então, são outras aulas que vão enfatizar a mudança do comportamento do cidadão hoje, preocupado com a biodiversidade de cada bioma e preocupado quais são as consciências ambientais que nós podemos adquirir, perfeito? Para que as gerações futuras não falte, né, para eles assim, recursos naturais, como a água, né, como a vegetação, como as frutas. Então, a gente vai ter outros problemas, perfeito? Vamos lá, então. Então, nós temos aqui uma imagem do bioma da Mata Atlântica. Então, você vê aí quanta vegetação, né? Principalmente o pessoal que viaja, por exemplo, quando você sai do Rio e vai para Angra, né? Você percebe ainda muita área verde, praia, mas a gente também percebe simplesmente as áreas sendo desmatadas, hotéis sendo construídos, né? Sem menor preocupação ambiental. Há uma invasão de áreas verdes totalmente descontrolado. E aí eu pergunto, pessoal, cadê a fiscalização do governo? Porque lei ambiental a gente tem, né? Muita. Então, onde estão, né? Onde está o governo? Onde está a fiscalização? A própria população também tem que ter essa consciência local da conscientização e da conservação e proteção da Mata Atlântica. Ok? Então, vamos lá. Vamos para um próximo bioma muito importante, que é o bioma Pantanal. O Pantanal é um bioma muito interessante também. Ele é considerado, olha lá, pessoal, uma das maiores planícies alagadas do mundo. Ele vai desde o Mato Grosso até o Mato Grosso do Sul. Ele é um bioma pequeno, pessoal, porque ele ocupa 2% do território nacional. Porém, não perde a sua importância. Principalmente, vou falar de novo, devido à sua biodiversidade.
tanto animal quanto vegetal. Então, vamos ver aqui as espécies que vivem nesse bioma pequenino do nosso Brasil. Vamos lá. Olha que lindo, gente. Aí a gente tem a Vitória Régia, né? Você vê que é uma área totalmente alagada, né? O Pantanal ele tem essa característica. Olha que bonito. Toda parte vegetal e animal ali, uma relação perfeita, né, entre a flora e a fauna. Então a gente tem que ter realmente essa consciência, ok? Aí a gente tem alguns animais característicos desse bioma. Vamos ver quais são. Vamos lá. Ó, aí a gente tem aqui crocodilo, né, jacaré, algumas espécies de cobra, algumas aves muito bacanas dessa espécie. Então, a gente tem que se preocupar sim, gente. Né? A gente tem alguns mangues também bem interessantes. Então, o que está acontecendo com o Pantanal? Desmatamento. Né? A gente tem que se preocupar muito. Ele é pequenino? É. 2%? Porém, tem importância, principalmente para a galera que mora lá. Né? Então, a gente tem que se preocupar com isso também. Mais um aí, pessoal, bioma. Temos 6, né? Estamos no Cerrado. O Cerrado é muito bacana também. Ele é considerado o segundo maior bioma da América Latina e do Brasil. Conhecido como savana brasileira, apresenta grande biodiversidade e compreende uma área de elevado potencial aquífero. Ou seja, nós temos nesse cerrado uma água subterrânea muito interessante. O cerrado possui uma grande variedade biológica. Apresenta mais ou menos cerca de 840 espécies de aves, 185 de répteis, 195 espécies de mamíferos e 150 de anfíbios. Mas vamos falar dos principais aí, pessoal, da fauna. O tucano, o tamanduá-bandeira, o lobo-guará, a onça-parda e o veado campeiro. Então, o cerrado é muito interessante e quando a gente dá uma olhadinha aqui na foto, ó, a gente percebe que a diferença do cerrado para a caatinga também é o seguinte, a vegetação ela tem os troncos retorcidos, né? É bem bonito, pessoal. É uma área também que não é muito visitada, não era muito visitada, mas atualmente tem chamado muita atenção de visitantes, de turistas, para essa questão da conservação mesmo ambiental. Beleza? Vamos lá. Olha, mais uma foto aí, olha que bonito. Árvores espaçadas, né? Não são árvores juntas, de médio porte. E aí a gente tem todas essas espécies, como o lobo-guará, que quase também entrou em extinção. Hoje tem vários projetos aí de preservação desse animal, né? Então, a gente tem vários cientistas, geógrafos envolvidos nessas pesquisas. E o bioma pampa, pessoal? Quando a gente fala pampa, é uma palavra que a gente vai lembrar logo do sul, né? Ele também ocupa 2% do território brasileiro, né? E o nome pampa tem origem indígena, significa uma área plana, uma região plana, ou seja, o pampa ele tem como característica uma área totalmente plana, reta, né? E quais são os principais representantes da fauna? A ema, perdiz, pica-pau, João de Barro, veado campeiro, preá. Essas espécies são características do bioma pampa, que é lá na região sul, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui nas imagens, ó. Ok, a gente já está vendo aí que é uma área totalmente plana e reta. Ó, nós temos a ocupação humana nesse território, por isso que a gente fala que a geografia é uma ciência que estuda esse espaço geográfico, né, ocupado por seres humanos. Uma coisa que está também característica do bioma hoje, principalmente do Pampa, é que hoje muitas áreas estão sendo desmatadas, nesse período principalmente, porque as pessoas estão preocupadas em fazer o quê? A agricultura e pecuária, principalmente, que são a criação de gados nesse local. Por ser uma área plana, né, seria bom, por um lado, em termos de econômico, certo? Muitas pessoas estão desmatando, muitas vezes sem autorização, né, para criar animais, ou seja, praticar agricultura. Só que
praticando agricultura, eu vou estar colocando toda a fauna e flora correndo risco da extinção. Então, gente, só para a gente finalizar essa aula aí, dessa questão da importância do nosso país, né? Da importância desse mapa aí, ó, é entender o seguinte: desses 6 biomas, a gente pode caracterizar espécies vegetais, espécies animais e, lógico, o bioma Amazônia hoje, sendo maior, 40% do nosso território, é o bioma que nós temos a maior preocupação, né? Porque se tem água potável nesse local, se tem espécies que também nem catalogadas foram, né? Porque é um bioma muito grande. A gente tem que se preocupar, sim, né? Muitos outros países se preocupam com o bioma da Amazônia, por quê? Porque vai influenciar, pessoal, né? Na questão do clima. Imagina se essa área toda foi desmatada. É a preocupação atual que a gente está vendo no jornal aí atual, né? Então, onde nós estamos tem o bioma Mata Atlântica, ok? Então, pessoal, fica a dica aí, ok? Tipo de vegetação e os tipos de animais têm a ver com cada bioma. A gente vai selecionar e classificar. Mas o que importa é eu e você saber que o nosso país é maravilhoso. Algumas espécies, tanto da fauna quanto da flora, só tem aqui no Brasil. Então, a gente tem que se preocupar, sim. Então, consciência ambiental, conhecimento geográfico é vital para a nossa vida, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula, gente. Beijão, fica com Deus. Tchau, tchau.